Nós estamos estudando, como nós dissemos, o livro dos Espíritos. E, na noite de hoje, nós vamos ouvir a nossa voz tonitruante, a Cícera, que vai dizer qual é a pergunta que nós estaremos hoje começando o estudo. Vamos lá, Cícera. 619. Ó, ela tá ficando forte na coisa, ó. Faz de novo, Cícera. 619. Mas não engole o número. 619. Vai lá, fala aí. 619. 619. Estamos estudando a primeira parte do terceiro livro, que se chama Leis Morais. E nas semanas anteriores nós vimos as primeiras questões, que abordaram os caracteres da lei natural. Hoje começaremos com o conhecimento da lei natural. As características da lei natural nós vimos antes. Toda lei divina é considerada uma lei natural. É aquilo que nós já vimos como a única que é verdadeira e imutável. Depois fomos analisando passo a passo todas as questões ligadas a estas características. Até que, agora, Kardec vai começar a perguntar sobre o conhecimento da lei. Não é mais a característica. Como que as pessoas podem conhecer a lei natural? Então, a pergunta 619, que você vai ver na tela, a primeira de hoje, é esta. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Vamos imaginar que nós tenhamos uma empresa que precisa de funcionários, que contrata funcionários. Pode voltar para mim aqui. Já? Volta lá, Andrezinho. Deixa eu ver o que você inventou aí, Andrezinho. Põe lá. Vai lá, põe lá. Vamos ver, só para ver o Andrezinho funcionando aqui com o nosso aparelho. Ah lá, isso aí. Então, você imagina uma empresa em que precisam de funcionários. Abrem um concurso, abrem um edital, marcam um exame, colocam lá as matérias, as pessoas se inscrevem porque elas precisam do trabalho, e então, aquelas que passam no exame, são admitidas na empresa. Aí, vão ter que começar a trabalhar. E então o diretor diz, olha, segunda-feira começa. Tá bom. Agora, segunda-feira é desde a meia-noite de domingo até as 23h59. Já da noite seguinte. Aí quando chega 8 da manhã, o diretor da empresa comparece no pátio onde estão os funcionários e diz para eles, escuta, vocês estão todos demitidos por atraso. Mas como? O senhor falou que começava na segunda-feira. Então, segunda-feira começou às 0h. Cadê vocês que não apareceram aqui? Estão chegando 8 horas atrasados, já no primeiro dia de serviço. Mas ninguém avisou a gente. Como é que o senhor queria que a gente adivinhasse se não foi, ninguém falou para nós? A gente está acostumado a trabalhar sempre das 8 da manhã. Ah, mas nós avisamos que ia começar na segunda-feira. Segunda-feira é às 0h do domingo, depois do domingo. Ah, então a gente passou, mas vai ser demitido? Sim. Vocês foram relapsos. Quer dizer, é um absurdo que você imagine uma empresa que admita gente e não explique para as pessoas, ou não faça com que elas entendam quais são as regras que vão nortear a relação de trabalho. O mais normal é que, olha, segunda-feira vocês compareçam aqui, que os responsáveis vão explicar o que cada um vai fazer em cada setor.
fulano vai ser admitido na contabilidade, outro vai ser admitido na linha de produção, outro vai ser admitido na administração, outro vai cuidar da organização dos materiais, outro vai estar cuidando do almoço, do café, da limpeza. Todos vão estar colocados segundo as especificações do seu concurso. E para cada um vai ser explicado o que ele deve fazer. Ah, que bom, que ótimo. Tá. Aí então, o cara que vai lá na manutenção, que vai ser responsável pela organização das peças, chega lá no lugar e tem o seu chefe. O chefe começa a falar em árabe. Ele tem que saber que todas as peças estão escritas em árabe, ele tem que aprender árabe para identificar as peças. Mas ele não sabe falar mal o português. Não estava isso explicado? Que ele teria que saber um outro idioma. Como ele pode ser mandado embora que ele passou em todos os testes e agora, quando chega para fazer o que ele precisa fazer, se descobre que ele não entenderá nada daquilo que está lá. Então, de novo chegamos no mesmo problema. O problema de se comunicar, de se saber o que fazer. E, apesar desses serem exemplos extremos, é claro que não é assim que funcionam as coisas, nós não podemos esquecer que os maiores problemas que existem nas empresas de grande ou pequeno porte não são problemas técnicos de desconhecimento de como funcionam os sistemas. Não. São problemas de comunicação e entendimento entre pessoas que falam a mesma língua. Pessoas que têm o mesmo alfabeto, que têm a mesma formação cultural, nasceram no mesmo país e que não conseguem ser claros ou se fazer entender naquilo que estão pretendendo. Ou porque têm medo de perguntar, ou porque não têm paciência para explicar. As coisas vão sendo assim, empurradas, meio de sobressalto. E o que deveria ser uma coisa eficiente se transforma em um tormento, porque as pessoas não sabem. E também os que deveriam ensinar não ensinam, ou ensinam do jeito deles. Quem é aqui que já esteve em algum tipo de curso? Curso, seja na escola, seja um curso fora da escola, seja em uma palestra, em que você foi buscar conhecimento, e aquela pessoa que fez a palestra sabia muita coisa, era um cara muito bem preparado, mas você não entendeu bulufas do que ele falou. Levanta a mão. Quem já passou por isso? Fala, meu Deus, o cara falou tanta coisa, mas não entendi nada. Nossa, como ele sabe, não? Ou seja, ele sabe para ele, não é? Ele sabe para si. Mas ele sequer tem a inteligência de pensar naqueles que não entendem o que ele já entendeu depois de 30, 40, 50 anos estudando aquilo. Ele não foi capaz de sair de si mesmo para se colocar na condição daquele que não entende. Então ele vomitou uma série de conceitos, partindo do pressuposto que todo mundo que estava lá sabia. Quando, talvez alguns pudessem saber, mas talvez tenha havido um equívoco de quem organizou o curso, porque isso é outro problema. Para trazer bastante aluno, eles divulgam que vai ser uma pessoa assim, excepcional. Então, muita gente se inscreve, muita gente paga a matrícula, e para que esta pessoa venha, dizem para ela, todo mundo que está lá já conhece essa matéria e está precisando se aperfeiçoar. O cara vem, então tudo bem, eu vou lá falar das coisas que eu já sei, para ajudar essas pessoas a se aperfeiçoar. Chega aqui atraído pela possibilidade, é claro, de ganhar para fazer isso, e também de falar para pessoas que entendam, e outros que vieram porque a sumidade vai falar para eles. Só que cada um está num nível. Aí ele começa a falar como se ele estivesse falando para doutores, e as pessoas estão ouvindo alguém que elas não entendem.
porque elas não têm a base mínima para compreender o discurso. Resultado: insatisfação de ambas as partes. Porque aquele que estaria querendo aprofundar o assunto, vê que as pessoas estão boiando. Um começa a dormir aqui, outro começa a conversar lá, outro começa a jogar joguinho na internet. Poucos estão respondendo favoravelmente ao que ele está explicando. E as pessoas, naturalmente, quando não entendem, se desconectam com o que está sendo falado. Isso é um problema de comunicação. Então, veja só, este problema Kardec enfrenta, já aqui no começo. Porque se existem leis, que nós vimos, são leis da natureza, são as únicas perfeitas e imutáveis. Aqueles que vão ser submetidos à lei, no mínimo têm que entendê-la. No mínimo precisam conhecê-la. No mínimo precisam ter uma noção básica. Vamos imaginar que a lei divina fosse escrita em aramaico antigo. Estaríamos todos perdidos. Se você tem que aprender aramaico para compreender a lei, ou você vai aprender para aprender na fonte, ou você vai ter que se submeter a traduções que outras pessoas fizeram, segundo a interpretação delas, e engolir cegamente. Não dá certo. Ou seja, a primeira pergunta sobre o conhecimento da lei é esta, que você vai ver novamente. Deus deu a todos os homens o meio de conhecer sua lei? Deu ou não deu? E, obviamente, esses meios não podem ser nem a cultura, nem a inteligência como nós estamos acostumados a considerar. De uma pessoa sumamente capaz. Não pode ser a língua, os códigos, porque senão quem não tem aquela linguagem não conhece a lei. Mas todos nós somos dotados, pergunta Kardec, de alguma forma, de meios para conhecer essa lei? Vocês acham que sim ou não? Vamos ouvir aqui os que estão meditando a respeito. Nós somos dotados ou não de alguma forma para conhecer, dos meios para conhecermos a lei? Quem acha que sim, levanta a mão. Isso. Quem acha que não? Levanta a mão, que a gente não tem meios para conhecer a lei. Vocês então que levantaram a mão, eu quero que me deem exemplos. Que meios são esses? Que a gente pode conhecer a lei. Vai lá, a Elaine levantou a mão. Um exemplo. Eu acho que observando algumas coisas na natureza, por exemplo, uma forma de reprodução de um grupo de animais, como se processa, como isso é preservado. Isso obedece uma lei e eu, aprendendo isso, eu consigo fazer eu consigo levar isso para outros campos e perceber um padrão que se repete. Acho. Conhecer. Eu acredito que sim. Conhecer é uma coisa. Conhecer é você estar em contato, identificar algo e começar a fazer essas comparações que você citou. Nós, por exemplo, sabemos, não precisa ninguém nos encaminhar para uma faculdade, que todos os corpos orgânicos são perecíveis. Não é? Nós conhecemos. Nós vamos em velórios, nós perdemos pessoas queridas, nós nos despedimos de pessoas em estado terminal e depois vemos o destino. E não há nenhum remanescente das épocas antigas que esteja aqui desde o descobrimento do Brasil. Vocês têm algum amigo que está aqui desde 1500?
que você de vez em quando procura para saber, conta para nós de novo como é que era o Brasil, essa região de Campinas aqui em 1500. Você não tem ninguém que esteja aqui desde aquela época. Então isso significa que todos os corpos são transitórios. É uma lei, é um conhecimento de um fato. Você não precisa ir à faculdade para entender isto. O crescimento é uma lei? É uma lei. Os corpos estão sujeitos a um processo de crescimento. De forma que você não precisa de uma faculdade para perceber que quando o seu filho nasce, ele não entende o que você entende. E que na medida em que ele vai desenvolvendo o seu amadurecimento, é que você vai podendo ir contando para ele coisas nos níveis em que ele está disposto a aprender. É um conhecimento de um fenômeno. Faz parte da evolução como lei da natureza. É uma lei divina. Uma das dificuldades da convivência familiar é aqueles mais velhos entenderem o nível de compreensão dos mais novos e falar a língua que eles compreendam. E dar a eles aquilo que eles precisam para amadurecerem e darem um próximo passo. Mas isso não é por falta de uma experiência pessoal, porque eles também passaram por essa mesma etapa. Todos os que são pais já foram filhos. Todos os que têm filhos adolescentes também já foram adolescentes. Não é por falta de um saber, de um conhecer, não. É por algum outro fator que ele não está aprendendo a administrar isto. Todos nós conhecemos as leis da natureza pela maneira de interpretar os fenômenos atmosféricos. Hoje é o primeiro dia do inverno. O inverno é aquele que faz a temperatura cair e a gente precisa usar roupas mais pesadas. Não precisa fazer faculdade para conhecer isto. A alteração da temperatura, a defesa do organismo diante do frio mais intenso, a secura do ar, favorecendo a ocorrência de inflamações ou infecções respiratórias, pedindo que nós mantenhamos umidade no ambiente em que vamos dormir, por exemplo, ou com uma toalha úmida, ou com um recipiente de água, para que esta umidade não venha, essa falta de umidade do período não venha a ressecar as nossas mucosas e permitir as inflamações ou a invasão de micróbios. São comportamentos que não dependeram de ninguém dizer em faculdade ou em curso. Nós podemos conhecer o ciclo do dia e da noite, a maneira como a natureza se organiza nas nossas necessidades. Então, isto é algo que nós temos como entender. Por quê? Porque nós todos, como pessoas racionais, temos uma coisa interessante, que se chama inteligência. A inteligência é uma palavra decorrente de uma expressão que nos dá condições de eleger entre. Não é? Eleger, escolher entre opções. Interlegere. Você pode, conhecendo, dizer o que você deseja. Esta é a capacidade do ser racional. O conhecimento, portanto, é a base de nosso contato com a lei. É mais ou menos o que os próprios espíritos estão explicando. Mas eles vão fazer uma diferença entre conhecer
e compreender são coisas distintas. Vamos ver a resposta que os Espíritos nos dão a essa questão 619. Todos podem conhecê-la, porque todos têm inteligência, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Os diferentes níveis evolutivos que nós, num planeta de prova e expiação, observamos, ou que nesta escola se admite na sala de aula, permitem que alguns compreendam, pela estrutura da busca que já está madura neles, mas que a grande maioria não entenda nada. A pessoa sabe que vai morrer, mas não aceita a morte. Ela vive como se nunca fosse morrer. Como diz um ditado antigo, ela vive como se nunca fosse morrer e ela morre como se nunca tivesse vivido. Enquanto está viva, ela quer desfrutar, quer desgastar-se, quer fazer de tudo como se ela nunca fosse perder a vida. E quando se aproxima do momento de devolver o corpo, ela se revolta, ela quer mais tempo. Eu não fiz nada ainda, como é que eu posso ir embora? Isso não é justo. Por quê? Porque ela não compreende. Sabe, ela sabe. E uma das coisas mais interessantes é a gente, sabendo, não querer compreender. Não tirar deste saber os efeitos, as consequências. Ah, você sabe que faz mal à saúde usar determinados produtos? Sei. E por que usa? Sabe que isso não é bom para o seu corpo? Sei. E por que faz? Porque você não compreende, apenas conhece. E, na verdade, você está mais interessado em desfrutar do que em ser coerente com o que a sua inteligência te mostra. Você quer desfrutar. Quer ter aquilo que você acha que é gostoso. Todos os venenos que nos oferecem são doces. Podem ver. Todos. Esses venenos bem embalados, esses venenos bem disfarçados, você ainda compra. Você ainda compra. E, obviamente, não como veneno. Você adquire. Com a sua saúde, você compra o veneno que vai corroer você. E as pessoas te vendem com alegria. Fazem formato de bichinhos, formato de florzinhas, embalam em papéis brilhantes e dizem que é excelente para você. Estas são coisas que naturalmente geram nas pessoas uma reação biológica, uma reação orgânica, emocional, que quando você não está atento, você começa a defender como aquilo que mais te agrada. Agrada a curto prazo. Agrada no primeiro momento. Mas e depois? Quando as consequências começarem a aparecer, será tão agradável assim? Ter que pagar o preço de todo aquele período de envenenamento conta-gotas? Ah, mas se eu soubesse, você sabe. Claro que sabe. Só que nunca quis. Nunca quis deixar. É a postura viciada, cômoda, que não se refere apenas a produtos químicos. Há pessoas viciadas na comida, no prazer de comer. E que, por comerem além do que necessitam, porque
fazem de cada refeição um exercício prazeroso, não o de abastecer o corpo, mas de desfrutar emocionalmente dos sabores, elas se destroem. O seu organismo começa a ter todos os problemas decorrentes dos excessos do alimento. Aí você fala para essa pessoa que ela precisa fazer regime, ela se ofende. Mas quando ela começar a ter problema cardíaco, problema de locomoção, problema circulatório, problemas de todos os tipos, ela vai pedir ajuda. A ajuda que ela poderia já estar se dando. A compreensão, portanto, é diferente do conhecimento. Aqui mesmo, na nossa instituição, nos atendimentos que nós temos na segunda-feira de manhã, nós temos trabalhadores e trabalhadoras de boa vontade, que aqui vêm para o trabalho voluntário do atendimento e que estão com problemas de saúde. Um dos quais é a obesidade. Então, o que nós fizemos? Compramos uma balança eletrônica e dissemos para as pessoas que estavam neste processo que era preciso perder peso, até por aconselhamento dos espíritos. E que toda segunda-feira elas se pesariam, enquanto que as pessoas responsáveis pela enfermagem teriam uma ficha de cada um deles para constar ali, marcar ali qual era o peso da pessoa naquela segunda-feira. Ou seja, uma pesagem semanal, em que a própria pessoa teria condições de ver o quanto ela avançou na necessidade de perder peso. Qual foi o resultado disso? Tivemos que suspender a pesagem. Porque as pessoas estavam ficando ofendidas de terem que vir aqui e se pesar. Sabe por quê? Porque não emagreciam. E aquela velha desculpa da criança que diz, não, eu não comi nada, se revelava na balança. Cada semana umas graminhas a mais, ao invés de umas graminhas a menos. Como é que você pode falar para outra pessoa que você está perdendo peso se a balança está dizendo outra coisa? Então você suprime da pessoa a desculpa. Que quando você não tem o aferidor, a pessoa dá sempre. Não, eu não comi nada, eu já estou perdendo, estou fazendo sim regime. Mas aí você põe a dedo duro e fala assim, olha, semana passada você pesava 102. Essa semana a balança está dizendo que você está pesando 102,5. Não, não é possível. Não é possível, está aí. E esta é uma condição do ser humano que, quando começa a se ver, tem que se enfrentar. Por que você não emagreceu? Para si próprio, não que tivesse que emagrecer meio quilo para vir trabalhar aqui. Na entrada a gente vai pôr uma balança. Só pode entrar aqui se emagreceu meio quilo em uma semana. Não. Para nós, pouco nos importava. Tanto que nós suprimimos essas práticas para que essas pessoas não se vissem constrangidas de virem aqui na segunda-feira de manhã. Só porque iam ser medidas. Quando elas deveriam estar fazendo isso por conta própria, pela saúde delas. Nenhuma delas emagreceu. Estão gordas, se não iguais, do mesmo tamanho, maiores do que eram antes. Elas e eles. E isso os espíritos estavam fazendo para beneficiá-los, não apenas no peso, mas no psiquismo. Seja adulto.
seja adulto, enfrente. Ninguém estava querendo que eles perdessem 3 quilos na semana, passando fome, passando fome, passando fome. Mas não queriam abrir mão nem da sobremesa. Não queriam comer nem uma colher de arroz a menos nas refeições que fazem. Não queriam suprimir uma das refeições de carboidrato, de carne, para usar verdura, usar fruta em cada dia. Não queriam fazer nenhum esforço. Então fica gordo. Quando tiver aí um piripaque, quando tiver um entupimento, os espíritos vão dizer, olha, nós tentamos. Ou seja, compreender é diferente de conhecer. Porque todas essas pessoas conhecem o peso que tem. A balança está dizendo. Agora, compreender que é preciso entender que a balança é uma amiga, não é uma adversária, aí já é diferente. Elaine. Nessa questão da compreensão, eu sempre me perdi um pouco, porque até tem um trocadilho, né? Eu entendi, mas não compreendi, que as pessoas às vezes brincam. Mas pelo que você está explicando, a compreensão ela tem a ver com a aceitação. Porque às vezes você conhece o mecanismo das coisas, por exemplo, causa e efeito. Conhece as leis de causa e efeito de determinada coisa, mas você não aceita que seja isso. Então, está diretamente relacionado com isso, com uma aceitação não passiva, mas uma aceitação de que você fez isso, vai ter isso como consequência, o conhecimento disso te beneficia ou te tira alguma coisa disso. Sim. No sentido que os espíritos estão colocando aqui, não necessariamente no sentido filosófico que nós temos na nossa rotina literária, na nossa rotina gramatical, a diferenciação entre conhecer e compreender você conhece, você sabe, você capta, é uma coisa. Mas aquilo produzir efeitos, aquilo ser importante para que você ligue e interligue aquilo que você conheceu com as necessárias mudanças que demonstram que você entendeu, compreendeu o porquê daquilo, aí é muito diferente. Algumas pessoas que são espíritas, que vivem lendo os livros espíritas, que falam do umbral, que falam das coisas negativas que estão esperando os espíritos do lado de lá, o que elas fazem? Elas não mudam suas condutas. Elas continuam sendo mesquinhas, sendo egoístas, sendo volúveis, sendo superficiais. E quando alguém diz para ela, mas desse jeito você não está pondo em prática nada, não tem importância, eu vou para o umbral mesmo. Eu vou para o umbral mesmo, já está contando que ela vai para o umbral, então ela não quer mudar nada. Ela sabe que existe umbral, ela sabe que o umbral é um local para o expurgo dos males, que nós mesmos poderíamos ter feito sem precisar passar por ele, mas como ela não quer se despir, apesar de saber que é ruim, daqueles hábitos, ela aceitou racionalmente ir para o umbral, para se desculpar. Portanto, o que ela conhece não faz efeito nenhum na sua vida. Ela não compreende. Não compreende. Sequer ela compreende o que é o umbral. Não compreende, ela acha que o umbral é um lugarzinho lá que alguém fica passando calor. Não, se ela tivesse noção real do que é realmente um ambiente de sofrimentos, se aquilo que ela leu nos livros, ela entendesse como verdade que ela poderá passar, ela estaria evitando. O efeito seria o de você conhecer, ligar os pontos e tomar a atitude que neutralize aquele risco. Mas não. Por isso que ele diz que o homem de bem compreende. O homem de bem é aquele humilde, porque o homem que não compreende é o arrogante, é o prepotente, é o orgulhoso, é o sábio, é o inteligente, é o culto. Esse não gosta. Isso não gosta. Não gosta de pensar nas coisas mais profundas. Não precisa, ele já sabe. Mas o homem de bem, e quando ele fala homem de bem aqui, ele nos faz necessariamente reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre quem é o homem de bem. Lá no Evangelho nós temos um texto
que fala do homem de bem. E é um texto brilhante. Quem é este homem de bem? Está lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei. A lei de justiça, de amor e caridade. Se não cometeu o mal, é juiz de si próprio, não é juiz dos outros. Se fez todo o bem que podia. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Lei do universo. Existem leis que regem as coisas. E se submete em todas as coisas à vontade divina. Tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, são efeito da lei, e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Ele fica feliz ao fazer isto. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Mas o homem de bem não. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança desafios àqueles que não pensam como ele. Respeita nos outros, ou em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz, não fica feliz em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir a ele dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às custas de outros.
Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros, não a sua. Não se envaidece em nada com sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para ele próprio que poderá lhe dar é colocá-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Quando ele tem recursos, o pior emprego para esses recursos é dar a estes recursos o destino que enalteça nele as suas próprias paixões e fraquezas. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa aquela posição subalterna do que está abaixo dele. Se é subordinado por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulo de procurar cumpri-los com consciência, da melhor forma. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. E no último parágrafo diz: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem um homem de bem. Ainda não está tudo ainda. Mas quem quer que se esforce em possuir estas qualidades, estará no caminho que conduz a todas as outras. É por isso que este homem de bem compreende a lei de Deus, enquanto os outros apenas a conhecem. Porque ele vive de tal forma que esta lei de Deus faz sentido. E ele pode desfrutar desse sentido na convivência com as pessoas. A maior parte está vivendo no mundo para pressionar as pessoas, para esmigalhar as pessoas, para furtar as pessoas, para dar-se melhor do que as outras no cenário da terra. Estão competindo com os outros, não estão a serviço. Portanto, estas pessoas que estão competindo com os demais não compreendem a lei, mesmo que a conheçam. Essas pessoas não entendem que Jesus disse: se alguém te bater na face, oferece a outra. Se alguém te demandar pela blusa, entrega-lhe também a capa. Se alguém pedir que você caminhe 1000 passos, caminhe 2000 passos com esta pessoa. Ninguém entende isto. Escutam, conhecem. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Ah, é interessante perdoar, mas ainda o povo diz: é porque não foi no seu olho que caiu a pimenta. Não compreendem. Então, o homem de bem, como diz a resposta que o Andrezinho vai pôr novamente, os que a compreendem melhor são os homens de bem. Ana Paula, coloca para mim qual é o capítulo que está nesse trecho, o homem de bem. Vocês veem aí no texto que aqueles que querem procurar esta lei a encontram. Mas aqueles que não a querem encontrar, que não aceitam isto, estes conhecem a lei, mas têm condições, porque não existe ninguém na terra que não possa entender a lei, conhecer a lei. Mas viver é só uma disposição voluntária e profunda para fazer sentir o que ela significa. A Ana Paula está perdida lá? Eu acho que eu encontro mais depressa aqui. Homem de bem.
Qual que é, Ana Paula? Capítulo 17, Sede perfeitos. Item 3. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede perfeitos. O homem de bem. É aqui que está o texto que eu acabei de ler. Obrigado, Ana Paula. Agora há um comentário logo a seguir, de Kardec. Porque até aqui nós vimos a resposta dos espíritos. A seguir temos o comentário que Kardec faz, e quando você quer saber qual é a resposta dos espíritos e qual é o comentário que Kardec agrega, basta você, no texto escrito, perceber a diferença de tipo. Algumas editoras fazem o tipo ser itálico, deitado, no comentário. Ou fazem em corpo menor, é menorzinha a letra. Ou a colocam em destaque como se fosse negrito. Há uma diferença sempre entre o que os espíritos respondem e o comentário que Allan Kardec coloca. Então, a seguir nós vamos ler, o Andrezinho vai colocar para nós, o comentário. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida, e ele compreende melhor aquilo que é bem e o que é mal. Intellegere, eleger entre. Você, à medida que vai aprendendo, nas diversas encarnações, você começa a escolher melhor entre o bem e o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância sem que tivessem dependido deles se esclarecerem? Esses que morrem jogados no mundo sem que ninguém pudesse lhes dar nada para eles melhorarem, para onde iriam se fossem apenas candidatos a uma única existência? Ou aqueles que nascem e morrem pouco tempo depois sem terem aprendido nada? Como poderiam ser melhores? Seria um desperdício de Deus fabricar uma alma cujo corpo com defeito não lhe vai dar tempo para amadurecer os pensamentos, as ideias? Como Deus poderia errar se Ele é o Criador perfeito de todas as coisas? Então, estas são reflexões que Kardec faz nessa resposta sobre o conhecimento da lei. O fato de nós, em uma única vida, termos tão pouco tempo para aprender tudo o que existe de saber, demonstra que uma única vida é insuficiente. Ou que Deus está errado. Ou que Deus se enganou quando nos criou para a gente viver uma única vida e termos que desenvolver numa única vida todos os pendores do espírito. Já pensou em uma única vida você ser matemático, literato, poeta, dançarino, pintor, músico, compositor, atleta, químico, matemático, botânico, médico, farmacêutico, costureira, motorista, numa única vida? Ou seja, um desses ramos apenas, um único deles, é impossível você desenvolver numa vida só. Um único. Na sua totalidade, na sua profundidade. Que dizer todos estes? Portanto, o fato de que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, discernindo o bem e o mal, exige que nós tenhamos muitas chances para viver essas escolhas. Senão é uma tolice que a gente pense. O exercício do pensar exige, como requisito lógico, que nós tenhamos tempo para dar fruto depois de termos pensado. Senão é inócuo. Se você pensa e não tem tempo para entender o pensamento e colocá-lo em prática, quando você começa a pôr em prática, acaba o seu prazo,
Então, para que você pensou? Para que você foi viver isto? Mas quando você aprende que o seu espírito vai somando saberes, vai somando conhecimentos, que vão sendo como um armazém, o seu patrimônio para todas as vidas futuras, você então tem uma outra atitude. Aqueles que estão de cabelo branco, costumam dizer assim, eu já estou velho para aprender essas coisas. Mas quando você entende isto aqui, você nunca vai dizer, eu estou velho para aprender isto. Você talvez esteja velho para ser um exímio violinista, nesta vida. Você talvez esteja já idoso para conseguir ser um médico, pesquisador, um cientista que descubra uma vacina. Mas aquilo que você aprender nesta vida se soma ao armazém de saberes do seu espírito. E na próxima existência já será um patrimônio que você já acumulou e não precisará voltar atrás para começar do zero. Então você aprende a cantar agora um pouquinho afinado. Você aprende como fazer a entonação usando o instrumento vocal. Já é alguma coisa. Na próxima existência você pode começar com um estudo que venha te dar uma qualidade melhor de voz, para que depois de 1, 2 ou 3 vidas você se torne um barítono, se torne um contralto, um tenor ou uma soprano, daquelas muito, muito bem afinadas, de tanto já se especializar nisso. Todas estas são etapas do aprendizado que somente a eternidade justifica que nós não desistamos. Porque nós vamos aprendendo aqui, depois a gente vai para o lado de lá a gente continua a fazer o curso de canto, só que é o curso do Espírito. Depois aquilo que você somou ao seu saber que você trouxe da terra, quando você volta para a terra, você já vem ampliado no conhecimento, na prática. E aí você tem um corpo que vai ser modelado já para facilitar o exercício acústico da sua voz. E então você nasce com a inclinação de cantar. E aí você vai fazer um conservatório, vai fazer aula de canto com alguém que te ensine. E depois que você desenvolveu isso naquele período, mesmo que você não seja um cantor profissional, mas você aprendeu, aí seu corpo morre, você vai para o outro lado e lá vai continuar o curso. Você melhorou, agora vem aqui que nós temos que apertar mais uns parafusos na sua goela. Para que no próximo corpo, o seu corpo modele toda essa estrutura perfeita para você ser um cantor. Então é uma etapa que se soma a outra. Nós não estamos aprendendo só aqui. Mas se nós aqui somos tão chucros ao ponto de dizer, não, eu já estou velho, não aprendo nada, essa cachola aqui não entra nada. Aí chega do outro lado, você continua, eu sou velho ainda, não entra nada. E por que você não aprendeu lá na terra um pouquinho? Por que você não aprendeu a tocar um instrumento, nem que fosse campainha? Tem gente que desafina até batendo palma. Desafina, você manda todo mundo bater palma no ritmo. Pá, pá, o cara está no contrarritmo. Tá, pá, tum, pá, tum, pá, tum. É como o cara que vai marchar e está com o pé errado. É o único do pelotão que está marchando para o lado errado. Como aquela mulher que está ouvindo no trânsito a notícia da manhã, dos congestionamentos. E ela escuta o cara lá da estação de rádio fala assim, atenção, que há uma pessoa maluca no trânsito, está muito congestionado, ela está criando um congestionamento enorme, na região assim assada. E ela responde, você não imagina nada, você não está vendo quanta gente está vindo na contramão, na avenida que eu estou. Ela dentro do carro, era ela mesma, que estava sendo noticiada na rádio. Estava na avenida, na contramão, e estava achando ruim que estava todo mundo na contramão. E ela estava a única na mão certa. Quanto vai custar para a pessoa dizer, não, eu estava na mão errada, era eu que era a notícia na rádio. Eu que estava causando congestionamento. Então, são nossas maneiras de entender a capacidade de amadurecer o conhecimento agora, que vão dar para nós
condições mais nobres do futuro. Seremos espíritos melhores se aproveitarmos melhor o tempo que temos, fazendo boas coisas, acumulando em nós experiências pela vivência de coisas que a gente sabe que a gente não vai conseguir ser. Eu nunca vou conseguir ser um pintor, uma pintora de renome nesta vida. É claro, começamos agora. Mas se você não começar agora, você vai ter que começar do zero, numa outra existência. Vamos supor que você renasça numa outra existência lá no Paquistão, lá numa tribo da África, lá num lugar inóspito, onde nunca ninguém vai se dar o trabalho de te ensinar ou te dar condições de pintar. Não vai ter chance. Melhor começar aqui, enquanto pode. Qualquer área do saber. Qualquer uma. Ok? Alguma pergunta a respeito disso até aqui? A Elaine, depois o Valdiner. Depois a Cícera. Dentro do conhecimento, a palavra entendimento, ela seria a aplicação desse conhecimento, né? Desse saber, né? Porque às vezes você vê que pessoas conhecem as coisas, mas é como se elas não conseguissem aplicar. Não chegaram nem na compreensão, porque elas não entendem o mecanismo. Então, o entendimento da coisa seria você pôr a coisa em prática ali. Eu sei como, sei como faz chuva e vou pôr em prática isso. E, consequentemente, eu vou entender os efeitos que isso vai gerar na comunidade ou no local que eu estou. Seria... Eu acho que... Eu não sei se nós teremos algum efeito prático em ficarmos definindo palavrinhas como entender e compreender, assim, sabe? Você poderá analisar cada uma delas dentro da sua ambiência e considerar que, por exemplo, o entendimento é você pegar o conhecimento e fazer ele funcionar para entender o seu mecanismo. E a compreensão seria você pegar o entendimento e colocar em prática. Né? Mas eu acho que isso é uma filigrana que não ajuda você em que ponto eu estou? Estou no conhecimento? Estou no entendimento? Ou estou na compreensão? Sabe, algumas pessoas querem ter esse raciocínio e é ótimo para elas. Mas o que nós precisamos basicamente recordar é que ou nós conhecemos e praticamos, ou apenas conhecemos. E enquanto só conhecemos, nós não entendemos a lei, nós não estamos em contato com os objetivos dessa lei. Portanto, muitas vezes nos revoltamos com a lei. Não a aceitamos. Ela não faz sentido para nós. Não aceitamos a morte, não aceitamos a velhice. Quantas pessoas vivem envelhecidas e elas morrem de raiva quando completam mais um aniversário? Não falam do seu aniversário, de quantos anos tem para ninguém, escondem. Se alguém pede quantos anos você tem? Não importa, não interessa, que coisa mais grosseira perguntar quantos anos eu tenho. Qual o problema? Ou você pensa que vai ficar sempre mais jovem, na medida que o tempo passa? É natural, mas a pessoa que não compreende o fenômeno da decrepitude, ela conhece, mas ela não tolera isso. Porque ela não quer, pelo entendimento dessa transitoriedade, chegar na colocação, na aplicação prática dos seus efeitos. Ela quer continuar a menininha que andava de minissaia, sendo uma velha. Então você vê pessoas dessa idade já, da terceira idade, fantasiadas de mocinhas. E achando que elas estão abafando. E então a ciência promove todos os tipos de gastos inúteis para fazer a impressão que a pessoa tenha 22 anos de novo. E puxa aqui, põe botox, e põe fio de ouro, passa fio para todo lado, para levantar o que está caído. Por que ela não administra todas as pelancas com mais sabedoria? Porque você pode ver, uma pessoa que perde o seu tempo com este tipo, e naturalmente o seu dinheiro com esse investimento, não sabe quem ela é. Não é? Não sabe. A mente dela está identificada com a sua fase adolescente. Ela se recusa, apesar de ela estar vendo a decrepitude chegando, ela se recusa a aceitar isso. Não põe em prática.
as consequências. Por que não aprende? Por que não amadurece? Por que não se prepara para aquilo que vai acontecer? Quer adiar a morte ficando bonita, ficando lisinha no espelho? Não vai adiar. Criança morre. Imagina velho. Não é? Como se a velhice e a morte fosse um erro de Deus com a pessoa. Não, é condição da vida. Então, ela conhece, entende o mecanismo, porque está acontecendo nela a pelanqueira toda, só que não quer ceder ao passo seguinte. Né? Valdinero. O homem que... A minha pergunta seria com relação à lei divina, levando em consideração o homem de bem, ou seja, o homem que não compreende o bem e o mal, e em razão do seu embrutecimento, ele morre, e ele vai pagar, como você disse, gota a gota. Como é que aplica, neste caso, a lei de amor? Ou seja, não paga o mal com mal, e sim o mal com bem. Não é aí um contrassenso? Não, nenhum. Você está usando o seu raciocínio brilhante para tentar criar uma situação inexistente. Porque a lei do universo, ela é justa. Ela é justa. Ela considera o nível exato em que uma pessoa sabe e o nível exato que a pessoa não sabe. Ela não pune alguém que não saiba, como ela não deixa também de ver os efeitos na pessoa que já conhece, que já tem condições. O discernimento que uma pessoa possua é levado em conta exatamente na precisão da lei do universo. Portanto, a lei de amor não significa não punir, quando a pessoa já sabe do mal que fez. Porque isso não é amor. Esse é o equívoco que você está fazendo, num raciocínio que não corresponde à sua inteligência. Que a lei de amor não pune quem é o culpado. Isso não é amor, isso é irresponsabilidade. A lei de amor existe para educar as pessoas, não para desculpá-las eternamente. E a consequência do erro é o sofrimento que ela própria estabeleceu para si. Ela mesma. Não é a maldade do universo que faz ela passar por isso. É ela. Portanto, não há nenhuma oposição, nenhum equívoco. E, naturalmente, considera-se a responsabilidade a partir do exato grau de discernimento. Quando não existe esse discernimento, ninguém pode ser punido por causa dele. Mas, quando existe, mesmo que essa pessoa disfarce, o universo sabe que ela é capaz. Portanto, ela tem que pagar o preço dos seus erros ou dos seus equívocos. Como consequência, senão não aprende. Senão não aprende. Agora, Cícera, depois você volta. Vai lá, Cícera. Então, ainda é sobre compreender e entender. Enquanto você estava falando, eu me lembrei sobre essa história de que o refrigerante faz mal, né? Logo no começo que a gente falava, que saía aquelas reportagens, uma vez eu estava junto com uns familiares, né? E serviram Coca-Cola. Aí a mãe virou para o garoto, um rapazinho já, falou assim: você sabe que faz mal, você vai tomar? Quando ele pediu, né? E eu senti que ele ficou assim super constrangido, porque ele não entendia. A mãe tomando Coca-Cola, por que ele não podia? Aí ele falou assim, sim, que ele ia tomar. Então, é isso aí. Ele compreende que faz mal, mas não entende, não é isso? Não, eles sabem que aquilo é veneno, eles entendem que aquilo não é bom, mas pelo exemplo errado da própria mãe, que deveria ser ela a primeira a dizer, olha, eu sei também, eu entendo também, e eu vou tomar atitude para não cair no erro, ele se sentiu desculpado a acompanhar o mau exemplo.
Porque de verdade, como diz um ditado que nós conhecemos, os discursos, eles transformam, mas os exemplos arrastam. Falar uma coisa pode ajudar alguém a entender, a conhecer e a entender. Mas a sua vivência, quando você conhece, entende e vive, você não precisa falar. Basta que você se conduza e as pessoas perceberão. Muitas pessoas que trabalham em grupos, às vezes sendo adeptas da doutrina espírita, as pessoas que estão vendo, depois de um certo tempo, dizem assim: escuta, você é espírita? Ela nunca disse qual era a religião que ela tinha. Alguém vendo como ela conduzia sua vida, qual era o teor dos seus assuntos, como ela falava com as outras pessoas, começou a achar diferente, começou a achar estranho que ela não seja uma pessoa áspera, uma pessoa negativa, uma pessoa agressiva, que se contém, que compreende, que fala sempre uma boa palavra, de tal modo que esse espanto produz na pessoa a curiosidade: escuta, você é espírita? Por quê? Porque outras religiões estão acostumadas a fazer as coisas só na língua, na fala, né? Na aparência. Chegam ao conhecimento, ao entendimento, mas na compreensão se dão o direito de fazer o que querem. Quando nós entendemos o Evangelho como Jesus nos pede, nós não somos melhores que ninguém, mas aprendemos que isso faz bem para nós. Então, se a gente melhora, a nossa postura melhor contamina os outros, né? Ajuda outras pessoas. Então, neste caso, o que acontece? Se a mãe tivesse tido um comportamento coerente, o rapaz se sentiria envergonhado de não segui-la. Mas como a mãe ensinou o que era o certo, ele entendeu o mecanismo, mas ela não deu o passo seguinte, o que ele fez? Aí ele seguiu a mãe, imitou. Ah, a senhora vai tomar, eu também vou. É gostoso. Por que a senhora vai exigir de mim que não faça uma coisa que a senhora está fazendo? Se for a senhora que me ensinou. Vamos então para a questão seguinte. Questão 620. A pergunta você vai ver na tela. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? O que vocês acham? Antes de encarnar, o espírito que está lá no plano espiritual compreende a lei de Deus de uma forma melhor do que quando ela reencarna? Vamos lá, o Martim, que não falou nada até agora, vamos ver o que ele acha. Vai lá, Martim. Isso tudo depende da encarnação que a pessoa está vivendo. Por exemplo, pode ser que tenha um espírito com muita aptidão para conhecimento, mas que encarne com uma deficiência, com alguma coisa onde ele não pode compreender as leis que como o espírito conhecia. Não, quando ele está lá, ele compreende melhor do que quando ele está aqui ou não? Dependendo do adiantamento dele. Ok, depende da evolução dele como espírito, compreender melhor do que quando ele está aqui. Porque muitas vezes ele aqui tem uma deficiência kármica para pagar alguma coisa aqui. E ele não pode manifestar aquilo que ele tem. Então ele ele não se lembra do porquê que ele está passando por aquilo, né? Por causa do esquecimento, não é? Henrique, o que você acha? Eu acredito que sim, ele compreende, porque faz parte da evolução dele. Mas, quando há a encarnação dele, ele tem vagas lembranças através ele tem intuição daquilo, mas ele não tem um pleno conhecimento. Vamos fazer um raciocínio, então, para que nós possamos avaliar esse panorama. O capítulo 18 do livro No Mundo Maior, que já foi publicado no nosso Espírito da Letra, conta a aproximação de André Luiz de seu avô, num plano muito inferior, onde o velho estava lá, sobraçando lapas de lodo como se fossem ouro, que ele punha no bolso. Ele via ouro, ele e os amigos dele. E o que acontece? André Luiz foi numa excursão para aprender
como estão os espíritos nessas regiões e encontra o avô, desencarnado há mais de 40 anos, ali, naquela condição. O homem não tem nenhum entendimento, apesar de ser espírito. Nenhum. Mentalmente, ele está tão focado no dinheiro, porque ele era assim, ele era um agiota na Terra, que quando ele desencarnou, continuou agiotando. Continuou com a mente presa ao dinheiro. Então vamos voltar à pergunta. Antes da sua união com o corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois que ela renasce? Compreende ou não? Esse velho que estava lá compreendia a lei de Deus? E já era espírito. E então o que acontece? A situação dele é tal que a instrutora, a irmã Zenóbia, autoriza que ele possa ser encaminhado para a instituição e preparado para renascer com urgência na Terra. Precisa reencarnar em qualquer corpo. Não é num corpo preparado para um espírito que vem com missão, não. Ele precisa reencarnar num corpo que seja de uma criança abandonada no lixo. Mas ele precisa de um corpo para ele sofrer e desprogramar o vício mental. Não é porque ele tem a noção da lei de Deus, tanto que ele vai ser encaminhado a um processo de preparação reencarnatória compulsória. Não é ele que pediu. Então, vamos pensar. Será que quando você está do lado de lá, o espírito, não é? Está do lado de lá, ele compreende melhor a lei de Deus só porque é espírito? Ou tem algum fator que defina o que é que faz com que ele compreenda melhor a lei de Deus? Que fator é este? Vai lá, Elaine. O grau de evolução que a pessoa tiver, ou elevação. O grau de perfeição do espírito. Porque ele estando no mundo espiritual, ele pode não ter perfeição nenhuma. Não entender nada a respeito da lei do universo. E ser espírito. Agora, o grau de perfeição do espírito encarnado também facilita que ele compreenda a lei do universo mesmo encarnado com o esquecimento. Ele passou pelo esquecimento dos 9 meses de gestação, começa a viver dentro de um corpo que é mais denso, só que ele carrega uma lucidez espiritual que lhe dá facilidade para retirar das coisas que ele vê as leis que estão por detrás. Então são crianças que são humanas com os bichinhos, que cuidam das plantas, que respeitam a natureza, que pedem para o pai e para a mãe não fazer tal coisa porque isso é ruim. E ele começa a viver uma experiência que ele carrega com ele, porque tem uma visão espiritual independente da matéria. Martinho, você levantou a mão aí? Já? Okay. Em relação ao que ele perguntou ali, por exemplo, em Sim. relação a esse tipo de lei, por exemplo, o que ele construiu aqui. Muitas vezes a lei de amor e a adoração, de trabalho social, essa é uma série de leis naturais, leis divinas. Cada um tem um campo de atuação. A lei de amor funciona numa área, a lei de justiça noutra. Sim. Cada um atua no seu campo específico que ela foi criada. Não precisa, não existe, não tem como uma estiver atuando, a outra ficar necessariamente inativa. Sim. As duas podem atuar ao mesmo tempo. Henrique? André, o exemplo que você deu aí no caso do avô do André Luiz, que viu o avô dele pegando a lama, o lodo, como se fosse joia, como se fosse ouro que ele armazenava, porque foi um agiota no plano Sim. material. Mas aí, como você colocou, isso não ocorre de uma forma genérica. Como Quer dizer, assim? todos os que estão lá, ele pode ter um grau de evolução. O espírito está evoluído no plano espiritual. E não necessariamente, de forma genérica, todos eles que estão presos no lodo não têm um entendimento, não têm um A questão é o conhecimento. seguinte, o espírito é o que ele fez da sua mente. A sua mente
dá a ele o contorno do seu grau evolutivo. Ele está numa situação que ele se pôs por um vício quando estava na Terra. Enquanto ele está vestido deste vício mental, ele estará vendo isto desta maneira. Então a maneira de despoluir aquilo que ele ficou marcado é justamente reencarná-lo numa situação de absoluta oposição àquilo que ele teve antes. Para ele viver um tempo em uma situação que choque aquela outra que ele viveu antes, para ele se desvestir. Então, todo tipo de vício mental demonstra uma imperfeição da alma. Demonstra. Porque ele só se permitiu ser assim por ter uma imperfeição da avareza, da ambição. É um defeito. Então, outros espíritos que não tenham esse defeito não estão ali. Outros espíritos que já venceram suas inclinações não precisam passar pelo umbral. Mas quem precisa passar pelo umbral é porque mentalmente se conectou com aquela região. Não é um momento punitivo. Não, é a consequência. Se você é feito de ferro, pode passar perto de qualquer imã que você vai ficar preso. A sua natureza atrai você para o imã. Mas se você é de papel, você pode passar lambendo o imã que você não fica ali. Você vai em frente. Entende? Então, cada um estará no nível em que está em decorrência dos vícios e da fixação mental que ele desenvolveu. E as consequências para se livrar disso, o mundo espiritual analisa cada caso e diz, olha, no seu caso precisa de tal coisa. Vamos promover com rapidez este processo de despoluição, para que este sofrimento te livre dessa carapaça, para que depois disso você comece o trabalho de reconstruir a consciência que você tem. Né? Ok? Mais 2 aqui e depois nós vamos para os nossos telespectadores. Vai lá, Valdiner. Essa situação, eu entendo que o espírito lá ou aqui tenha a mesma compreensão das leis divinas. Você já citou há muito tempo atrás um exemplo de uma pessoa que nasceu sem braço, sem perna e etc., porque já teria se suicidado muitas 10 vezes. E se tivesse condição de suicidar, se mataria de novo. No caso do avô, do André, como ele desenvolveu no seu raciocínio, na sua inteligência, toda aquela avareza, e ele nascendo nessas condições que você disse hoje, ele também poderia, mesmo nascendo pobre, sem qualquer condições, ele desenvolveria também esta carga, essa pressão que ele já veria, ou seja, a inteligência que traria com ele, e havendo a possibilidade, ele traria isto com ele e desenvolveria passaria a ser rico, ou de alguma forma desejar ser rico, ter estes bens? Não necessariamente. Porque quando você tem uma situação de reencarnação compulsória, como a do avô dele, os espíritos o colocam em um ambiente onde a carência e as debilidades físicas provarão esta pessoa até que ela aprenda a não ser como ela era. A maneira mais fácil de ele voltar a falhar é se ele tivesse dinheiro. Que ele voltaria a exercer sobre ele mesmo todo tipo de tentação agradável que ele já conhecia. Portanto, o oposto desta postura é que vai garantir a ele, mesmo que ele carregue, como você disse muito bem, a inclinação de querer ter dinheiro, ele não conseguirá. Então ele terá que aprender a ser aquele que divide tudo com os outros, a comer só porque alguém lhe deu, a valorizar as pequenas coisas, a aprender a conviver com seus irmãos, e pegar a roupa dele, usar a roupa do outro, desenvolvendo assim valores que ele não tinha antes pelo excesso. Agora, se você quer fazer a pessoa falhar rotundamente, é fazê-lo nascer de novo rico.
Porque se ele vem de uma vida em que ele viveu rico e que ele viciou os centros da ambição, a hora que ele vê dinheiro de novo, é isso que eu quero, é o gasolina na fogueira. Ele vai repetir as mesmas condutas. Então, o primeiro choque é este, do contraste. Mais para frente, depois de ele ter passado por isso, a lei do universo vai fazer com que ele aprenda a ter bens, aprenda a administrar os bens, aprenda a dosar a sua ambição. E um dia, lá na frente, ele será rico de novo, para testar se por fim ele venceu o apego total. Ok? Martim? Eu acho que ficou mais esclarecido. Eu entendo o seguinte, mesmo o vício, ele oblitera uma área específica daquele espírito. O restante, as outras qualidades morais que ele tinha, ou espirituais ou intelectuais, devem continuar inatingidas. Agora, essa área específica que é obliterada, essa área que é atingida. Isso. Por o restante, naquele momento, naquele instante, foi atingido. Mas ele precisa romper essa casca para que depois de vencido o problema, ele possa continuar a desenvolver os outros lados da sua personalidade que precisam de desenvolvimento. Nós temos no livro Pontos e Contos uma história de Diana, em que ela conta que ela reencarnou 10 vidas para tentar vencer 3 defeitos. 3. E ela não venceu. É um livro, uma história muito bonita, que eu não sei se está aqui. Eu não vou contar, mas o livro Pontos e Contos, ele fica aqui, tem uma montoeira de livro aqui escondido. Estranhos Credores. Ela conta, sobe aí, Ana, isso, vai lá que eu quero, ela teve que renascer, ela se programou para renascer. Aí. Confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultados eficientes. 9 vidas são quase 1000 anos só para atacar o ciúme. Agora, é claro, ela é um espírito pleno. Só que todas as outras potencialidades que ela possuía estavam impedidas de ser desenvolvidas porque pelo tamanho do lixo que ela acumulou no ciúme, na vaidade, que eram esses inimigos, o egoísmo. Então você precisa primeiro corrigir, desentulhar o seu espírito para depois seguir. E esta era uma alma extremamente luminosa. O Humberto de Campos diz que é dos espíritos mais luminosos que ele havia encontrado até então, Diana. Não é que oblitera, ele tem que trabalhar o problema grave. Quando você identifica, você é um excelente matemático, você é uma pessoa muito boa, sabe fazer conta, pode ser um excelente engenheiro. Mas você é um homicida. Não é? Você é um homicida, você tem a consciência culpada de ter matado, 3, 4, e ter vontade de matar mais 10. O que adianta você ser um bom matemático? Agora ele é bom matemático, vamos fazer ele ser um gênio na matemática. Não, ele tem que resolver o problema de matar o seu semelhante, que é a nossa culpa maior. Depois que você resolveu isso, você vai nas outras virtudes e vai trabalhá-las. Mas é um problema que você tem que não pode impedir você de subir. Se você não jogar fora o seu lastro, seu balão nunca vai subir, mesmo que esteja cheio. Né? Então, vamos ver a resposta da pergunta, que nós depois passemos aos nossos telespectadores. 620, a pergunta nós vamos ver ali. Põe a pergunta de novo, Andrezinho, por favor. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que depois da sua encarnação? Resposta: ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem a fazem esquecer. Então, nós observamos que os defeitos, quando nós reencarnamos, por estarmos num mundo denso, num corpo físico, costumam prevalecer sobre nossas decisões espirituais. O que é gostoso, o que é prazeroso, o que é estimulante.
acabam tomando conta do raciocínio que deveria dizer não faça isso, não faça aquilo, não permita fazer essas coisas desse jeito. Então é por isso que, de verdade, quando a gente reencarna, existe uma dificuldade maior se nós não temos uma perfeição de nós entendermos com facilidade a lei. Por isso que existem religiões, por isso que existem líderes religiosos, por isso que existem filosofias, que nos fazem pensar a respeito, para que nós, ouvindo, meditemos e recordemos, não, isso é verdade, eu não posso ser desse jeito, isso não é bom, isso tem lógica. E aí você combate a influência negativa do nosso atraso material, das relações que nós fazemos no mundo com as demais pessoas, ok? Bem, nós vamos parar aqui. Na semana que vem uma pergunta muito importante. Onde está escrita a lei de Deus? Vamos lá. O Daniel Rosa de Goiânia diz assim: André, de acordo com o grau de perfeição que já atingimos pela reencarnação, o mérito estaria em escolher dominar as más tendências e a transformação moral praticando os ensinos de Jesus? Bem, o mérito, Daniel, está em nós fazermos as coisas que são úteis, que são meritórias, que são boas, e que demonstram, por causa disso, nosso entendimento da lei. Estas revelações que você cita dos ensinos de Jesus, elas são coisas que servem para nos orientar o caminho, não é? Elas servem para nos dar esta visão mais nítida. Mas você não pode imaginar que só os que seguem Jesus é que vão poder ser guindados a uma condição melhor. Não. O mérito não está em seguir Jesus, nem os ensinamentos dele. O mérito está em praticar a lei de amor, a lei que pode ser praticada em qualquer religião e, inclusive, sem religião. Portanto, não é uma visão que dependa de uma crença, de um credo específico. No nosso caso, Jesus é uma referência para dizer-nos que é possível, que ele fez isso, que ele mostrou um caminho claramente. Mas e quem não é cristão? E quem não conhece Jesus? E quem não tem uma religião qualquer? Não poderá ser digno de encontrar um momento melhor, de evoluir? Claro que sim. E é óbvio que desde que ele conduza a sua vida pelos padrões da lei do universo, que não depende de religião nenhuma. Aliás, às vezes as religiões apenas atrapalham as pessoas, porque dizem para elas, senta, levanta, paga o dízimo, come a hóstia que você está salvo. E a pessoa acha que ela pode fazer isso e continuar sendo sem vergonha, continuar sendo maldoso, continuar enganando o seu próximo, que depois do domingo ela vai lá, ou ela vai no centro espírita tomar uns passezinhos e ficar limpo. Às vezes isso apenas atrapalha, ao invés de ajudar, tá bem? Então, na verdade, o que nós precisamos entender não é seguir Jesus como a única saída. Não, é que nós devemos ser úteis no bem, independentemente de religião. E não por causa da religião, porque fomos criados pelo Criador de todas as boas coisas. Portanto, como filhos dele, devemos também, herdando estas mesmas virtudes, dar ao mundo o testemunho de que somos filhos da bondade. Aí haverá mérito em nossa vida. Tá bom? Muito obrigado, Daniel. Um abraço para você. A Silvia Palage de Houston, nos Estados Unidos. Por que temos dificuldade de praticar tudo o que conhecemos na teoria? Nós temos essa dificuldade, Silvia, por uma questão que nós já comentamos aqui, que é o compreender, né? Nós estamos doentes da vontade. Nós não estamos doentes do câncer, da tuberculose, da dengue, da chikungunya. Nós estamos doentes da vontade. Nós não temos vontade de fazer aquilo que sabemos que é o melhor. Porque o amigo não quer, porque a família acha ruim, porque o que vão pensar de nós. Nós subordinamos a nossa vontade a uma série de fatores que não deveriam estar subordinando. Nós deveremos querer por uma decisão e viver pagando o preço daquilo que nós escolhemos. Se não for assim, nós nunca seremos nada e vamos pôr a culpa nos outros. Eu não fiz por causa dele. Não é verdade. Você não fez porque não quis. Você não fez porque não quis. Então, é uma coisa que nós devemos pensar. Até que ponto a nossa vontade não está viciada pela opinião dos outros? Nós fizemos alguns programas Alimento para a Alma
cujo título é Como nos livrar das aflições. Alguma coisa assim. Comentamos, acho que 7 passos de um psicólogo, um psiquiatra, um homem bastante qualificado, que é americano inclusive, que apresenta 7 itens, e que nós fizemos 7 programas falando sobre cada um deles. E um destes itens, como nós devemos nos libertar das aflições, diz que nós não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Nós colocamos a nossa reputação na cabeça das outras pessoas, quando de verdade a nossa reputação não está lá. Nós devemos saber o que somos, independente do que pensam de nós. E todas as vezes que nós queremos agradar o que os outros pensam de nós, para que eles tenham razão, nós não somos nós mesmos. Essa é uma dificuldade muito grande, porque o mundo lá fora quer que você apenas pareça, quer que você seja uma pessoa que se vicie nas tentações e que pareça uma pessoa decente. Então, para eles é suficiente. O mundo, esse sistema que está aí, não está querendo que nós sejamos pessoas virtuosas. Não está. Está querendo que a gente seja esse indivíduo contraditório, que acredita em coisas e pratica outras. E aí a gente fica vulnerável à culpa. Então a nossa vontade deve iluminar nossa trajetória. E mesmo que isso fira alguns, que essa pessoa aprenda. Que essa pessoa tenha uma escolha diferente para a vida dela. Que ela respeite a nossa escolha. Mas se nós não fazemos porque vamos chocar alguém, que vão pensar que a gente é uma coisa que a gente não quer que elas pensem, então nós estamos capengas. E é isso que nos leva a uma situação de desrespeito conosco mesmos. Nós não acreditamos em nós. Quando a nossa vontade é tíbia, nem nós nos respeitamos. O que dizer os outros? Tá? Então, aqui a Ana Paula colocou para nós os programas que falam como diminuir as nossas aflições. São os programas Alimento para a Alma número 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289. São 7 programas de 30 minutos em que isto é comentado. Além de palestras que também fizemos aqui no Bezerra, de 1 hora e 10, falando sobre essas mesmas regras. Palestras que estão aí nos ciclos de palestras que nós temos, tá bom? Muito obrigado, viu, Silvia? Um abraço para você. A mesma Silvia, ela comenta aqui: adquirimos mais responsabilidades a partir do momento que tomamos conhecimento. Sabemos mais, somos mais cobrados. Mas, e se conhecemos e não compreendemos, seremos cobrados da mesma forma? O conhecimento sem compreensão é como a comida na prateleira. Se você não se alimenta, se você morre de fome, se seu filho está anêmico, será que você não será mais responsável? Se você tinha um alimento e ele ficou estocado a ponto de apodrecer lá e você morrer por não usá-lo, quem será o responsável por isso? Deus? A compreensão é a oportunidade de vivermos aquilo, é a oportunidade de pegar o alimento e transformá-lo em energia, em atitude. Se nós nos negamos a fazer isso, Silvia, de quem será a culpa? Se temos o saber, se temos o conhecimento, se temos o entendimento de como funcionam esses mecanismos e não colocamos isso, a culpa não pode ser de Deus. Ainda continuamos na mesma questão anterior que você mesmo suscita, a nossa debilidade da vontade. Precisamos exercer esta coragem de agir. Não importa o que o mundo diga a nosso respeito. Tá bom? Um abraço para você. O Ivanildo Tavares de São Paulo. As inclinações que todos temos em áreas específicas do conhecimento indicam que o espírito traz uma experiência já vivida e nela se compraz, ou trata-se de um comprometimento com uma programação para esta encarnação? As áreas específicas do conhecimento, Ivanildo, denotam que nós já tivemos experiência nesta área. Nós já estivemos trabalhando isso. Agora, quando nós temos uma inclinação oriunda de um projeto espiritual, certamente que isso não impede que tenhamos outras inclinações. Nós não podemos esquecer que algumas pessoas vêm com uma tarefa específica, em determinada área, vai ser médico, mas ela pode carregar com ela
o talento da música, e ela pode ser um músico mesmo sendo médico. Ela pode ser um desportista, mesmo sendo um médico. Ela pode ter uma tendência à poesia, à literatura, a escrever. Ela pode fazer isso, mesmo sendo médico. Então, são coisas que não se excluem. E é claro que sempre que for possível ocupar um espírito para uma determinada missão, que já tenha bagagem a respeito, é menos fácil de ele errar. É mais difícil que ele fraqueje. Por isso que as missões são destinadas a espíritos já preparados naquela área também. Se pega um novato para fazer aquilo, ele provavelmente vai errar. Porque é a primeira vez, ele não tem experiência, vai ser uma novidade. Então não pode ser uma missão, não pode ser um evento com uma profundidade mais intensa. É uma coisa meio superficial, presumindo que ele possa falhar. Portanto, quando nós estamos tratando de missionários em áreas específicas, geralmente aquela missão será desenvolvida por espíritos que já tiveram também contato com aquele ambiente, para que possam desenvolvê-la adequadamente, tá bom? Muito obrigado, Ivanildo. Um abraço para você. O Clóvis de Goiânia. Conforme o exemplo do avô do André, ao invés de determinar uma reencarnação compulsória, não poderia conduzir para uma colônia para compreender as leis de Deus? Bem, o problema aqui, Clóvis, é que ele não tem compreensão nem dele mesmo. Ele ainda não sabe o que ele está fazendo. Ele não vê o erro cometido. Quase 50 anos depois de desencarnado, ele está viciado na avareza. Ele poderia, sim, poderia ser levado para um plano espiritual. Mas existe uma história muito bonita, num dos livros de Humberto de Campos, em que um pai muito valoroso, muito generoso, com todos os méritos possíveis, ele visita as Furnas, onde está o seu filho amado. E ao estar vendo a situação do garoto, ele faz uma solicitação a Deus que permita que ele traga o filho para a condição em que ele se encontra. Ele ia cuidar dele num quarto específico, numa instituição de atendimento a estas almas. E ele era tão devotado à causa do amor, que Jesus autoriza que ele faça isto. Mesmo depois de dizer a ele que isso não seria adequado, Jesus autoriza. Então ele vai ao nicho profundo da treva, pega o seu filho e carrega com suas mãos para dentro de um quarto, num ambiente hospitalar, num plano espiritual mais elevado. Só que quando o filho acorda, o filho quer sair dali. Só que ele não pode. Porque ele não está preparado sequer para andar no ambiente em que ele se encontra. E o pai disse: meu filho, você fique aqui, nós vamos cuidar de você aqui. Mas você não pode sair deste quarto, porque você não é capaz de aguentar o que está aqui fora. Não, mas eu estou aqui, eu quero sair, você me prendeu aqui, agora eu sou seu prisioneiro. E o filho se revolta contra o pai. Porque lá onde ele estava, que era compatível com o seu nível de entendimento, ele podia rastejar para onde ele queria. Mas agora, pelo amor do pai, ao invés de ter que visitar a Furna todo dia, tendo o filho perto, que ele achava que com isso ele ia acelerar a evolução do filho, o filho se revolta contra ele e o agride. E então ele entende por que Jesus, ou os espíritos superiores, diziam a respeito da impossibilidade ou da impropriedade de fazer isso. Aí ele pega o filho, ele mesmo, e leva o filho de volta para as Furnas. E a partir desse dia, ele que ia visitar de vez em quando, ele passa a visitar o filho diariamente, por 90 anos. Todo dia ele vai aonde o filho estava e ora com o filho, que ainda não era capaz sequer de vê-lo. Levou 90 anos dele fazendo isso. E alguém pergunta a ele: mas você não acha que foi muito tempo? 90 anos fazendo isso? E ele responde: se eu não tivesse feito isso, poderiam ser 90 séculos. 90 séculos. O que será que é melhor? Por isso, nós temos a pergunta. Ana Paula, por favor.
do Clóvis de Goiânia. Ele poderia, sim, ser conduzido a um plano espiritual e ficar ali esperando mais, sei lá, 200, 300 anos para ter consciência dos equívocos. Mas se há a possibilidade de um curso rápido para um fornecimento de lucidez a curto prazo, o que será que é melhor para ele? Eternizarmos a conta-gotas uma conscientização que pode levar 1000 anos? Ou passar por uma encarnação de 60, 70 anos de privações e ele por fim acordar? A lei do universo é diferente desse pieguismo que nós humanos temos aprendido ou temos sido doutrinados a ter. Pieguismo, ai coitadinho, não deixa sofrer. Ai, se sofrer vai traumatizar. Que isto? Nós estamos brincando de ser adultos usando fraldas. O universo não funciona assim. Daí, Clóvis, a gente agradece muito a sua participação nessa questão que nos permite recordar estes fatos. Que é possível, sim, não existe só o caminho da reencarnação compulsória, mas o que será que é melhor para o espírito? Sofrer um choque brusco e em menos tempo se ver livre? Ou ficar ali só dando trabalho por séculos, séculos, seculorum, até que um dia, lá na frente, se desperte, não é? Então, como o universo procura sempre dar o melhor para que haja menos sofrimento, é melhor que o sofrimento se reduza a uma década, 2, 3, 4, do que a um milênio, 2, 3 ou 4. Tá bom? Obrigado por você estar participando com a gente. Um grande abraço. Terminou, Ana Paula? Ok, muito obrigado. Nós também agradecemos, porque já passamos do nosso horário, um pouquinho, mas não queria deixar pendente nenhuma das perguntas aos mais de 1.800 que estão nos assistindo. Vamos fechar os olhos e apenas, com o pensamento, acompanhar a prece para o encerramento do nosso encontro de hoje. Obrigado, Jesus, por mais este dia, pela oportunidade de colocarmos em prática o entendimento destas leis, por meio do raciocínio, da análise, possibilitando assim que nossos espíritos não sejam apenas meros espectadores da vida, que possamos multiplicar as oportunidades e fazer frutificar a inteligência em ação no bem, na construção do mundo melhor. Te agradecemos a possibilidade de raciocinar sobre o entendimento que o Livro dos Espíritos nos oferece. E com isto, termos a esperança de que cada dia estejamos mais na direção do homem de bem, sem desperdiçar nenhuma oportunidade de colocar em prática estes ensinos em nós mesmos. Obrigado, portanto, por todos os que, interessados nesse amadurecimento, o buscam com sincero devotamento. Que nossa alma não se envergonhe tanto de errar, quanto haverá de se não ter agido, de não ter feito, mesmo errando. Com muita gratidão, nós nos lembramos dos irmãos de humanidade, de todas as crenças, de todas as nacionalidades, envolvendo a terra como se fosse em um grande floco de algodão, que ameniza sofrimento, que seca lágrimas, que pensa feridas, que estanca sangramentos. E que este algodão possa ser a maciez com que eles entendam que não estão sozinhos, que há espíritos amigos que os acompanham, que há almas generosas que os amparam, transformando cada um em ferramenta de esperança também junto aos demais. Que nossa vida seja
um hino de paz no meio da guerra, mesmo se assim o for, que nós vivamos intensamente para que este hino esteja acima do barulho dos canhões e as pessoas percebam que é possível viver de outra forma, de uma forma mais generosa e pura. Com muita gratidão, Jesus, nós deixamos aos teus pés a oração que você nos ensinou, encerrando o encontro desta noite. Pai nosso,